Não, eu tenho depressão, né? Você tem depressão? Tenho depressão. Mas eu faço terapia, tomo remédio, eu só durmo com remédio. Infelizmente, há 15 anos eu só durmo com remédio. Se eu não tomar 15 anos que você sofre, então, de depressão? Por conta dos traumas que eu tive na infância e por conta daquele casamento que eu falei pra você, que foi com o pai das crianças, que eu fui espancada durante 9, né? Então, não tem como não dormir, né? É difícil dormir. E ter que enfrentar os problemas e matar 5 leões por dia, pessoas que querem me prejudicar o tempo inteiro. Sempre tem alguém que quer te prejudicar ou que tem inveja de você. E aí você tem que andar coladinho ali com Deus, orar muito para ser blindado. Ô, Vanessa, você falou de depressão, né? Você falou assim, não, coisas do passado que me aconteceram, né? Você acha que talvez o fato, por exemplo, você perdeu seu irmão acho que tinha 15 anos, não foi? Isso, eu perdi meu irmão com câncer. Mas antes disso eu fui abusada dos 5 aos 10 anos de idade por 2 adultos sexualmente. Então eu era abusada quase todo dia e eu não falava para ninguém. Jura? Mas era dentro da sua casa? Dentro do quintal, né? Era um quintal de família. Mas eram pessoas da família? 2 primos. 2 primos fizeram isso com você? Um tinha 17, outro tinha 18 e eu tinha 5. O abusador, ele coloca na cabeça da criança que ela é a culpada. Então a criança acha que ela está causando aquilo. Então ele falava para eu fazer as coisas, que se eu não fizesse ele ia contar para meu pai. Então ele colocava aquele medo em mim. A gente não sabe, com 5 anos você não sabe se aquilo é certo ou errado. E eu não sabia se era certo ou errado. Então eu guardei durante 21 anos. Quando eu engravidei do Rodrigo, eu fiquei com medo de acontecer a mesma coisa com a criança que estava na minha barriga. Eu fui e contei para minha mãe. Minha mãe se sentiu culpada. Meus pais são testemunha de Jeová. Eu fui criada por uma família testemunha de Jeová e eu lembro que foi no dia 25 de janeiro de 1992. Estava começando aquele programa Mundo da Lua na cultura, né? Uhum. Era 8h30 da noite e eu estava esperando o programa. E aí a minha tia chegou e falou assim, gente, o apelido desse aí que era bem ruim. O pior. Falou assim, CC, o apelido dele era CC. CC acabou de ser assassinado ali. Eu lembro que eu abaixei a cabeça e falei assim, obrigada, Jeová. E agradeci. Nossa. Desse dia em diante, o outro não tinha. Livramento. O outro não tinha, o outro abusador não tinha o humor lá para induzi-lo, né? Para instigar. Eu falei assim, de hoje em diante ninguém mais vai me zoar nem nada. Desse dia em diante, olha que engraçado, eu comecei a descontar tudo na comida, mas aí eu criei uma casca, né, de Vanessa Jackson, porque eu sempre fui muito tímida e muito quieta. A Vanessa Magno Moraes, eu digo a pessoa física e não a pessoa jurídica. E aí eu criei uma casca, então na escola eu comecei a brigar, isso, aquilo, só que eu comecei a comer muito. Então eu fiquei naquele efeito sanfona, eu comecei a engordar, porque eu era um pau de virar tripa. Eu era igualzinha a minha filha menor, a Lolo. E aí eu comecei a engordar, foi aí que eu comecei a brigar com a balança, engordava, mas não era, nunca fui aquela coisa mórbida, não, mas era gordinha e na época... Você começou a descontar, imagina uma ansiedade que te era uma gerava ansiedade aquilo, tudo, né? Mas eu não... Imagina, só que aí, depois de anos... Você não conseguia contar para ninguém isso. Não conseguia. E aí, eu sempre, a vida inteira, procurei alguém que me protegesse como meu pai protegia minha mãe.